Olá, está começando o Literato, onde você encontra os escritores e escritoras da Paraíba. Nessa edição a gente convida para conhecer escritores com muita bagagem. Um deles lança o primeiro livro, já o outro é gaúcho, radicado na Paraíba, e eu tenho certeza que você conhece. Eu acho importante que hoje você consiga, através das redes sociais e através da internet de modo geral, ter uma difusão da poesia que antes você não tinha. E além de Lau Siqueira, tem Mucane Silva. Eu sou professor de francês e escritor. Comecei na empreitada da escrita sendo publicado faz pouco tempo, mas já escrevo desde a minha infância. E é uma atividade que desde a infância eu sempre fui muito incentivado pelos meus pais para realizar tanto leitura quanto escrita. Você também não pode perder os quadros É Pra Ler, Tá na Lista e Café com Poesia. O Literato, escritores e escritoras da Paraíba, especial Lau Siqueira e Mucane Silva, está começando. Começamos essa edição com uma entrevista que o nosso repórter André Cordeiro fez com o escritor Lau Siqueira. Vamos acompanhar. Hoje no quadro Entrevista com o Autor, eu tenho ele aqui, tenho o prazer de receber Lau Siqueira, que é uma das referências da literatura paraibana, e queria dar as boas-vindas, Lau, agradecer também sua presença. Eu que agradeço, assisti todos os episódios que já saíram e gosto muito do programa e acho que é importante que a literatura seja abordada com esse olhar que vocês têm sobre ela. Vamos começar. Você é do Rio Grande do Sul, não é isso? Eu sou do Rio Grande do Sul, nasci em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, né? Morei muito tempo em Porto Alegre e eu moro na Paraíba desde 85, né? Sim. Então faz muito tempo que eu moro por aqui, eu já sou quase paraibano. É um paraibano. Como é que chega para você a literatura assim, na sua vida? Fiz uma entrevista com Mário Quintana, eu e Joana Bellarmino, e ele disse que a gente nasce poeta assim como nasce com os olhos azuis, nasce com os olhos verdes, né? E na realidade assim, eu não tenho um fato específico, mas eu me lembro da minha relação com a poesia de cordel, com a minha mãe lia cordel para mim, lembro a minha relação com a leitura, principalmente, eu acho que a leitura que foi fundamental em tudo, né? Porque lendo um livro de Sérgio Antônio Raupp, que era um autor gaúcho na época, que escrevia literatura infanto-juvenil, tinha um personagem que ele escrevia o tempo todo, né? Escrevia o tempo todo e eu passei a imitar o personagem. Estou imitando até hoje, né? A poesia veio depois, né? Você começa a publicar aqui, na Paraíba, né? A publicação individual ela se deu em 93 aqui, na Editora Ideia, né? Na Editora Ideia aqui de João Pessoa. E depois, num projeto Trema, que era um projeto do poeta Antônio Mariano, do André Ricardo Aguiar e do Zé Caetano, eu publiquei o segundo livro, que foi Guardador de Sorrisos, onde eu depositei as minhas produções de poesia concreta, né? E algumas outras, assim, de modo geral. E também a minha produção de poesia concreta eu coloquei naquele livro e eu não retomei ela. Continuei minimalista, né? Com uma produção minimalista bem extensa, né? Exatamente, Zaikai, exatamente. Mas eu não voltei. Em algum momento também me fui classificado como neobarroco, né? Uhum. E também, como eu não gostava de rótulo, não gosto, aliás. Sim. Eu fui, migrando. Exatamente, ficava migrando, assim, o próximo livro foi um livro mais musical, tanto que foi um livro que saiu, daquele livro saiu um disco com o Paulo Ró, né, que a gente fez em 2007 e gravou em 2017. Você, como escritor, como vê esse lance do que você escreve se tornar música, assim? Eu cheguei a fazer música com o Erivan Araújo, com o maestro Erivan Araújo. Me surpreendeu depois Paulo Ró com uma produção enorme sobre a minha poesia. Chico César, durante a pandemia, musicou 2 poemas meus, ficou lindíssimo. Lucina, aquela que fez o Vira, dos Secos Molhados, que gravou muito com Ney Mato Grosso, também musicou poemas meus, né? Tem Pedro Índio, né? Pedro Índio Negro, tem o Kennedy Costa, tem muita gente que fez música comigo. Tem mais de 10 obras publicadas e como é para você
está hoje como referência assim, na literatura paraibana? Na realidade, publiquei já 10 livros, esse é o 10º livro de poemas que eu publico, devo publicar mais um esse ano, né? E tenho assim uma participação em muitas antologias no Brasil, na Argentina, Moçambique, eu já saí em 2 antologias de Moçambique, a poesia de literatura de língua portuguesa e poesia brasileira, 50 poetas brasileiros lançados em Moçambique. Tenho várias antologias, a mais importante delas eu acho que foi, quer dizer, não sei qual é a mais importante, todas são importantes, mas Na Virada do Século, a poesia de invenção no Brasil, que foi lançada em 2002, que foi um corte assim naquela produção do final do século XX para o início do século XXI, né? E aquela antologia que foi organizada por Cláudio Danel e Frederico Barbosa, ela foi assim importante. E eu queria saber de você, como é que você vê a literatura nesse campo, assim, no campo das redes sociais? A literatura digital hoje ela é uma realidade incontestável. Qualquer livro é um arquivo, inicialmente um arquivo digital. Então começa por aí, você não tem mais como é uma evolução técnica. Claro que isso também tem uma influência estética também, né? Facilita muitas coisas, né? Cria atalhos que você não tinha. Então eu acho importante que hoje você consiga, através das redes sociais e através da internet de modo geral, ter uma difusão da poesia que antes você não tinha. Dentro da Paraíba, você como referência, você inclusive é uma referência para mim, assim, e eu queria saber quem são suas referências, né? São muitas, assim. Aqui na Paraíba, por exemplo, eu acho um poeta fundamental, o Sérgio Castro Pinto. Sim. Sabe, tem poetas muito jovens que são referência para mim, como Jennifer Trajano, por exemplo, e Mayakovsky, aí eu acho que é uma grande referência. Quintana, de certa forma, porque eu morei em Porto Alegre, eu morei na rua que Quintana morava, então eu via Quintana toda hora, sabe? E lia Quintana também, né? Então tem uma influência também de Quintana, sabe? Tem uma influência de Paulo Leminski, tem uma influência de Alice Ruiz. Olha para tudo, mas você vai pescando em tudo. Fernando Pessoa, teve uma época que eu era muito doido por Fernando Pessoa, cara, eu li tudo de Fernando Pessoa, né? Prosa e poesia. E não tem como você dizer que tudo aquilo que você absorveu, que foi o caso de Mayakovsky também, que aquele não te influencia. É claro que influencia. O cordel me influencia, sim, apesar de eu não fazer cordel. Sim. Muito obrigado assim, pelo papo. E agora eu acredito que para a gente encerrar, para fechar direitinho essa entrevista, eu queria deixar livre para você dar qualquer recado sobre sua visão no mundo de hoje. Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil hoje no mundo, né? Com algumas visões muito extremistas que é uma ameaça permanente, né? E eu acho que a poesia ela é uma resposta sempre, é uma forma de resistir ao que é muito fácil, o que é muito explicável, né? A poesia é inexplicável, a gente precisa de coisas inexplicáveis para viver. Vamos encerrar com poesia. Quarta capa. O poeta é o que busca na palavra a dimensão do átomo, o silêncio extremo por detrás de cada fato. O poeta é o etéreo e o ácido, na pele dos valores estáticos. Estéticos são seus baralhos. O poeta é o vapor barato e o lance de dados, o acaso e o atalho, Macalé e Mallarmé no mesmo saco. O poeta é um guapo. Lau é sempre uma expressão poética. E agora nós vamos conferir o que é novidade aqui na Livraria do Luiz. É o quadro É Pra Ler. Olá, sou Daniel Dantas, daqui da Livraria do Luiz. Para quem gosta de literatura espírita, eu tenho aqui um muito interessante, que é do Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e esse, escrito pelo Marcelo Sotomayor, que é As Vidas de Chico Xavier. E agora vamos conhecer o professor e poeta Mucane Silva. Meu nome é Mucane, do Nascimento Silva. Eu sou professor de francês e escritor. Comecei na empreitada da escrita sendo publicado faz pouco tempo, mas já escrevo desde a minha infância.
E é uma atividade que desde a infância eu sempre fui muito incentivado pelos meus pais para realizar tanto leitura quanto escrita, então sempre houve esse estímulo familiar para que a gente tivesse um contato bem grande com a educação. Por conta desse incentivo, acabei enveredando pelo mundo da escrita, então já escrevia pequenas histórias quando eu era menor, e quando eu fui crescendo um pouco mais na adolescência, eu passei a escrever poemas. Eu sou pessoense, nascido e criado aqui em João Pessoa, e meus pais, eles participaram por muitos anos do movimento negro, então eles tiveram muito contato com a cultura africana e tentar disseminar essa cultura. E havia um amigo da família que possuía esse nome, mas era um sobrenome, então meus pais, de uma forma de homenageá-lo, decidiram fazer colocando como nome próprio. Então, meu nome, Mukani, né, o meu nome próprio, ele significa pequeno e humilde na língua congolesa, que, por acaso, é um país que fala a língua francesa, então isso foi uma coisa que eu vim descobrir anos depois, já na graduação. Ainda estou em processo, porque quando houve o convite para publicação pela editora Triluna, eu me via meio que como fazendo algo por hobby. Quando houve a publicação posteriormente, eu ainda tive uma grande resistência em admitir que eu era escritor, e hoje, já depois de ter vendido a primeira impressão, né, eu já estou na segunda, eu começo a não ter tanta resistência quando eu me falo como escritor, mas quando me dizem que sou escritor ainda enfrento um pouco de bloqueio. O Verter-se em Caos, ele é fruto de um projeto da editora Triluna, e essa editora ela fez uma pesquisa, a Aline Cardoso, ela fez uma pesquisa para fazer uma sondagem de quantos escritores negros e negras são publicados no Brasil, e viu que os dados eram bem inferiores. Então a forma de talvez suplantar essa taxa seria de fazer algum tipo de política pública, muito entre aspas, para favorecer que as pessoas negras publicassem. E aí, dentro disso tudo, eu havia poucos textos e um tempo bastante curto para fazer a produção do livro, que são 60 poemas, mas deu certo, né? Eu consegui compilar todos os sentimentos que eu estava sentindo na época, de me entender como escritor, tentar trabalhar com isso, me entender como pessoa negra. Também foi um processo bem difícil, porque foi num período pandêmico, então teve todos os conflitos de estar isolado do mundo, não ter contato com a família ou com os amigos. Então eu acho que Verter-se em Caos, ele transcreve um pouco essa sensação caótica de estar meio que perdido e não saber mais ou menos o que fazer. Eu vejo ainda como um espaço de resistência, principalmente, porque temos grandes escritores paraibanos, negros e negras, mas a circulação dessas pessoas ainda é pouca. A visibilidade, na verdade, a circulação ainda é relevante, mas a visibilidade é pouca. Então eu acredito que espaços como esse de publicação, talvez participação em sarau, movimentos culturais onde há participação, nossa participação, eu acho que é fundamental para que haja uma visibilidade. A gente pare de pensar, aquela pessoa que eu conheço da parada de ônibus ou do curso de línguas, e aquele menino é um escritor, aquela menina é uma escritora, e que nós sejamos lidos. Eu acho que o ponto principal seja esse. Daqui a algum tempo,
eu pretendo já me ver como escritor, que eu acho que talvez seja o desafio maior, mas a curto prazo já tenho um segundo livro vindo, porque eu passei também na segunda chamada da Lua Negra, então vem um próximo aí. Mas eu me vejo continuando a escrever, porque também o ponto da escrita para mim, você fala da questão de transformação, de mudança, eu vejo como um papel associado à minha profissão. Enquanto professor, eu não me vejo só na função de formar pessoas, mas talvez de informar e de, no mínimo possível, transformá-las. Permanências. E quando a palavra amarga na boca, e quando perfura meu corpo ou me põe de joelhos, e quando deságua em oceanos, a palavra ainda assim fica. Quero ser palavra também, capaz de existir apenas por meio dela, fruto proibido que dá gosto à vida. Ainda sinto os primeiros sabores, ilumina as constelações nos olhos dos que são. Sem ela, não há saída, apenas os cotidianos duros, o céu, o chão, natureza concreta. E quando a palavra eriça a pele, e quando com ela risos fogem pelos cantos da boca, e quando os cantos rasgam o peito, a palavra se transforma. E agora chegou o momento de fazer uma pausa para curtir uma boa poesia na companhia de um cafezinho. É o quadro Café com Poesia. As flores florirão da mesma maneira, e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, pois ela era depois de amanhã. Lila Lisbeth é uma mistura de um apelido meu, que eu escutei uma vez na vida, de uma criança, e me pegou. Eu gostei muito dele, porque eu sempre escutei o mesmo apelido a minha vida inteira. E o Lisbeth veio de uma mistura dos meus dois sobrenomes, Félix com Batista. E eu achei muito interessante essa junção, porque eu estava no tédio. Aí eu só juntei os dois e saiu isso. Eu achei interessante usar como nome artístico, porque são duas coisas que eu nunca usei antes. A poesia me toca porque desde pequena eu sempre fui muito apaixonada pela arte, todos os tipos de arte. E eu sempre achei muito interessante a ligação que a arte tinha com a minha vida. E a poesia, quando eu descobri ela, eu tomei ela como um refúgio para mim, como algo que me ajudava. Porque eu acho a poesia uma coisa impressionante, todos os tipos de poesia, seja reflexiva, todos os tipos. Eu tinha muito medo da morte, eu tinha medo do mistério da morte, eu tinha medo do que ia vir depois, e eu tinha medo de como as coisas continuariam mesmo sem eu estar aqui. E quando eu li esse texto, ao mesmo tempo que ele me comoveu muito, ele me suavizou por dentro, ele me confortou. E por isso que quando eu li ele, eu falei, eu tenho que aprender esse texto, eu tenho que ter ele na ponta da língua, porque ele foi muito importante para mim, porque ele me ajudou numa época muito difícil para mim, porque foi um texto que me ajudou e eu espero que ajude muitas outras pessoas, porque ele é uma reflexão muito boa. Era melhor que a minha eu do futuro não tenha medo, que ela siga em frente, que ela olhe sempre para frente e não para trás, que ela não deixe que o passado interrompa o seu futuro, e que tudo que ela está vivendo agora vai ser importante no futuro, e que tudo que ela faz ou deixa de fazer vai ser bom e às vezes até ruim para ela, mas que ela não desista. E quem está de volta, essa é a Cachoge, com o quadro Tá na Lista, com a sua indicação de leitura. Vamos ver! Oi, Cris! Oi, pessoal! Pois é, tô de volta aqui com mais um Tá na Lista no nosso Literato. E se prepara, viu? Porque a gente trouxe várias dicas de leitura de hoje e estão todas imperdíveis.
Para começar, deixa eu chamar aqui a escritora Aneci Venâncio. Ela trouxe um poema todo especial pra gente. Bora ouvir? Mas o que é mesmo poesia? Alma da simplicidade, um cafuné na cabeça, um abraço com saudade, arte, música, pintura, o que traz felicidade. É teu corpo flutuante na dança, conexão. Até diz um indizível para traduzir a paixão. É quando você enxerga com olhos do coração. Se materializar, a poesia vira gente, exalando um cheiro doce e com um sorriso envolvente, deixa versos no papel para ser lida eternamente. Eu traduzo a poesia com afeto e afeição a tudo que vem da alma e toco o meu coração. É um caminho sem volta, um passo para a perdição. E agora deixa eu chamar o nosso querido poeta Ranieri Abrantes, nosso parceiro aqui do Literato. Ele escolheu o poema Ser Poeta do seu livro Jardim de Amores de 2015. Olha só. Ser poeta é ser escultor da palavra, é ser pintor do abstrato, é ser beleza no vazio, no nada, é ser sozinho nos braços da madrugada. Ser poeta é ser ímpar, sem definição, é ser aquele dom do verso pra amada, é ser fiel ao passado, à tradição, é ser flor ao nascer da alvorada. Ser poeta é ser segredo de amor, é um nascer e renascer singelamente, é ser mestre na arte de esconder a dor, é viver a vida profundamente. Ser poeta é ter sentimento de quem escuta a voz do coração, é quem canta sozinho o seu lamento nas ondas do rádio e da emoção. Jardim de Amores. E hoje a minha dica de leitura é da obra Objetos Cortantes, da Gillian Flynn, a mesma autora do best-seller Garota Exemplar. Um livro sobre traumas familiares, automutilação, assassinato, solidão e os estigmas de beleza e perfeição impostos pela sociedade. Gillian cria uma história cheia de reviravoltas que penetra a pele do leitor, fazendo-o experimentar uma dolorosa mescla de emoções. Faz com que a gente anseie por uma libertação que é até difícil de nomear, sabe? A obra, aliás, ela é de 2016, mas foi transformada em minissérie pela HBO Max em 2018 e vai girar em torno de Camille Prickett, uma repórter de um jornal de Chicago. Após 8 anos longe dos dramas da sua antiga cidade, a jovem precisa voltar para casa e cobrir o misterioso caso de assassinato e desaparecimento de garotinhas. When you're here, you're my daughter. Everything you do comes back on me. I didn't come back to cause any problems. I can tell. You hate this place like me. Someone in this town's hiding something. Mama says I need to be careful around you. Not true. E ao lado dela a gente consegue experimentar cada corte, cada palavra escrita em sua pele como uma forma de alívio para a dor. E isso é sem dúvida alguma perturbador. O fato é que a personagem, seus distúrbios e suas falhas são tão reais que é impossível não se deixar levar por sua história de vida. Tanto o livro quanto a série merecem e valem muito a pena, isso eu te garanto. E ó, você já sabe, né? Se assim como a gente, você é amante de uma boa leitura, uma tracinha de livros, então que tal participar do nosso Tá na Lista com a gente? Manda sua indicação em formato de vídeo, sempre na horizontal, pelo direct do nosso Instagram, o @tvcidadejp. Manda agora, tá? É isso, Cris. Eu vou ficando por aqui e volto com você e você sabe, né? A gente se encontra no próximo Literato. Tchau! Ótima indicação, sai com muita inspiração. Bom, gente, essa edição do Literato fica por aqui. A próxima já está a caminho. Para seguir acompanhando o nosso trabalho, @tvcidadejp no Instagram. No YouTube, o endereço é youtube.com/tvcidadejoaopessoa. Até mais!